Olá, meus queridos concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a Resolução 850 de 2021, que veio prevista no último concurso público para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na última aula, a gente falou até o artigo 19 e hoje daremos sequências a mais artigos. Então, vem comigo! No artigo 20, ele fala o seguinte: o Tribunal de Justiça não arcará com nenhum custo na aquisição de bens ou serviços para o servidor em teletrabalho. Já falamos sobre isso em outros artigos, né? Então, mais uma vez, ele vem trazendo aqui essa norma. Parágrafo único. Será permitida ao servidor a utilização do serviço de suporte ao usuário oferecido pela Secretaria de Tecnologia de Informação, que é a famosa STI, no horário de expediente forense, para atendimento exclusivo de forma remota dos serviços de configuração e instalação de softwares e aplicativos inerentes às atividades exercidas pelos funcionários. Então, sobre esse artigo, a gente já falou algo parecido nos artigos anteriores e basicamente se leva para sua prova. Ele fala sobre custo e suporte. Então, o tribunal ele não paga nenhum custo para o servidor realizar o teletrabalho, né, como equipamentos, internet. Porém, o servidor ele pode contar aí com a STI, né, o suporte de TI, apenas em horários de expediente, somente de forma remota e para instalação ou configuração de sistemas de trabalho. Beleza? Então, vamos para o próximo artigo, o artigo 21. A composição do Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho, que é HTEL, dar-se-á por ato do presidente do Tribunal de Justiça e não implicará em nenhum benefício aos seus membros. Parágrafo único. Compete ao Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho, né, que é a HTEL, analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes em avaliações com periodicidade máxima semestral e propor os aperfeiçoamentos necessários. Apresentar relatórios anuais à presidência deste tribunal, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos descritos no artigo 2º desta resolução, né, que se refere aí à finalidade, né, do teletrabalho. Tá? Então, sobre esse artigo 21 e o seu parágrafo único e seus incisos, né, você leva para sua prova, né, que a HTEL é o grupo de acompanhamento, foi criada, né, pelo presidente do Tribunal de Justiça, sem benefício extra aos membros, né, funções da HTEL: avaliar resultados do teletrabalho, no máximo a cada 6 meses, sugerir melhorias, elaborar relatórios anuais para a presidência. Agora vamos para o próximo artigo, o artigo 22. A Secretaria de Gestão de Pessoas, a SGP, ela é muito famosa, principalmente ali quando o candidato é nomeado, né? Então, todos os documentos, né? Toda ali a fase ali preliminar, né? Até a posse é dada pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Promoverá a capacitação de gestores e servidores envolvidos com o regime de teletrabalho mediante cursos e palestras. Então, sobre esse artigo 22, né, ele está falando sobre a SGP, né, que é basicamente o RH do tribunal, né? Então, esse RH ele deve oferecer cursos, palestras, né, para preparar ali os servidores e gestores para o teletrabalho. Importante também você saber que, como eu falei, né, a SGP ela cuida aí da fase pós-nomeação. Você foi nomeado, tudo que é documento, exames, entrega de exames, tudo é feito pela Secretaria de Gestão de Pessoas, né, a SGP. Então, é bom você ter essa informação, né? E a SGP ela é responsável aí, né, por dar cursos, palestras. Também quando você vai tomar a posse, você também tem que fazer alguns cursos, né, para ingresso ali no Tribunal de Justiça. Então, a SGP é o RH, né, é muito importante aí na gestão do Tribunal de Justiça.
Artigo 23. É facultado a magistrados de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendidos os pressupostos e procedimentos deste capítulo, o regime de teletrabalho. Então, o magistrado, ele pode, né, se ele quiser, fazer aí o teletrabalho também, tá? Então, o 23, ele vem aí com essa possibilidade, né, que os magistrados podem aderir ao teletrabalho sem cumprir requisitos. Então, artigo 24. Os magistrados, titulares de comarcas de entrança final e os titulares de comarcas de entrança intermediária com mais de 3 varas que optarem pelo regime de teletrabalho deverão comparecer ao fórum pelo menos 3 dias úteis por semana. Isso é importante, prestem atenção, marquem, gravem isso na memória, que isso pode cair na sua prova, tá? Parágrafo 1º. Os magistrados titulares de comarcas de entrança intermediária com 3 ou menos varas, os titulares de comarcas de entrança inicial e os juízes substitutos que optarem pelo teletrabalho deverão comparecer ao fórum pelo menos 4 dias úteis por semana. Para os fins do disposto no caput e no parágrafo 1º, aplica-se-á aos juízes de direito auxiliar o mesmo regime dos juízes titulares da respectiva comarca. Nos dias em que trabalhar remotamente, o magistrado deverá estar na comarca em que autorizado a residir. Por último, o parágrafo 4º, a assinatura digital dos atos a cargo do magistrado deverá ser por ele exclusivamente efetuada e se estiver em regime de trabalho de seu equipamento pessoal. Então, sobre o artigo 24, vamos resumir. Então, aqui ele fala sobre o comparecimento presencial do magistrado. Então, vai depender do tipo de comarca, qual é a frequência, que ele deve comparecer ao fórum. Então, vamos lá. Em comarcas maiores, que são as de entrança final ou intermediária com mais de 3 varas, o mínimo 3 dias por semana no fórum. Comarca menores, no mínimo 4 dias por semana, Aí outros pontos também que são relevantes: nos dias remotos, o juiz deve estar na comarca e as assinaturas devem ser feitas pessoalmente no próprio equipamento do magistrado. Tá? Então, esse artigo 24 ele é muito importante, é um artigo que tem muito potencial para cair na sua prova. Então, leia, releia, façam as suas anotações, que é um bom artigo que pode ser aí cobrado. 25. O magistrado, diretor, submeterá, para fins de controles, à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça escala de comparecimento presencial dos magistrados do respectivo fórum, bem como com eventuais alterações subsequentes. Então, aí deve ter uma escala de comparecimento. Sem prejuízo da observância das regras fixadas no artigo anterior, quanto ao comparecimento presencial mínimo de cada magistrado, o magistrado diretor deverá zelar para que seja garantida em cada dia útil da escala a presença de pelo menos 1/3 do número total de magistrados em exercício no fórum. Então, do total dos magistrados, ao menos 1/3 tem que estar ali presente no fórum, Não pode todo mundo sair em teletrabalho e não ficar ninguém no fórum para atender, o público. O piso de 1/3, estabelecido no parágrafo anterior, não se aplica às comarcas de vara única, em relação às quais deverá ser observada apenas a regra do parágrafo 1º desta resolução, ou seja, 4 vezes na semana. Então, no fórum que tem vara única, na comarca que tem vara única, os magistrados precisam comparecer ao menos 4 vezes na semana, Então, ele faz ali um teletrabalho 1 vez na semana. A presidência poderá determinar a qualquer tempo, de ofício ou por provocação, ouvida a Corregedoria Geral da Justiça, a modificação da escala apresentada. A escala do comparecimento presencial dos magistrados de cada fórum deverá ser disponibilizada no sítio do Tribunal de Justiça para consulta pública.
designada pela Corregedoria Geral da Justiça, correição em unidade judicial, é obrigatório o comparecimento presencial do magistrado e servidores respectivos durante os trabalhos. Então, resumindo aqui para você esse artigo 25, ele fala sobre o controle de presença, né, dos magistrados. Deve haver ali pelo menos 1/3 dos juízes presentes, né, por dia. Escala é pública, né, então essa escala tem que dar ali visibilidade para que todos vejam, normalmente ali no site do Tribunal de Justiça. Pode ser alterada essa escala pela presidência. E em correções, né, o dia ali que houver correção no fórum tem que ser presença obrigatória. Tá bom? Então, basicamente é isso desse artigo. Artigo 26. A Corregedoria Geral da Justiça poderá determinar a qualquer tempo de ofício ou por provocação a cessação do regime de teletrabalho de qualquer magistrado, em casos exemplificativamente de produtividade insuficiente, aumento de processos conclusos há mais de 100 dias, recusa a atendimento remoto de advogados, defensores, promotores, prejuízo à atividade jurisdicional ligado à especialidade da unidade e problemas de gestão da unidade cartorária. É dever dos magistrados em regime de teletrabalho atender por ferramenta virtual advogados, defensores e promotores, quando assim solicitado. O magistrado em regime de teletrabalho deve ter produtividade igual ou superior à média dos magistrados que atuam em varas de semelhante competência na mesma comarca ou tratando-se de vara única ou de vara de competência exclusiva na comarca, igual ou superior à dos magistrados das varas da competência semelhante em comarca do mesmo porte. Então, você vê aqui que regras parecidas, né, para o servidor, os magistrados também precisam se submeter, né? Então, você vê que é cobrado ali, né, a produtividade, né, ele tem que ficar de olho em processos conclusos há mais de 100 dias, né, atendimento remoto aos advogados. Então, basicamente, né, aqui o artigo 26, ele fala sobre a possibilidade do cancelamento do teletrabalho para os magistrados, né, caso eles não atendam esses requisitos, né. Então, a corregedoria pode suspender o teletrabalho se houver baixa produtividade, muitos processos atrasados, faltas de atendimento remoto, problemas na gestão, né. Então, regras importantes. O juiz deve atender virtualmente, né, quando solicitado ali o advogado, né, o promotor, defensor, deve ter produtividade igual ou superior à média ali dos outros magistrados, tá? Por fim, o artigo 27, ele fala que o magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, deverá permanecer durante o expediente forense em condições de ser prontamente contactado via sistema Teams ou outro que é o substituir pela presidência, pela Corregedoria Geral de Justiça, por outros magistrados e pelo diretor da unidade que esteja assumindo ou auxiliando. É dever do magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, acessar diariamente seu e-mail funcional, presumindo-se como recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio, em que pese a comunicação estabelecer prioritariamente pelos meios eletrônicos referidos, né, no caput e no parágrafo 1º, todos os magistrados devem manter atualizados perante a Secretaria da Magistratura, que é o portal da magistratura, seus contatos telefônicos, além de disponibilizá-los ao diretor da unidade em que esteja assumindo ou auxiliando. Então, o artigo 27, ele traz aí a comunicação obrigatória, né, que os magistrados devem ter. O magistrado deve estar sempre disponível durante o expediente, deve acessar e-mail diariamente, manter contatos atualizados, responder via Teams ou outro sistema. Então, aqui você percebe que também tem um controle, né, sobre o magistrado em teletrabalho, que são regras até parecidas para os servidores. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui com esse último artigo, mas em breve eu trago mais uma aula para vocês. Vou deixar disponível aqui na nossa plataforma. E aproveitando, se vocês gostaram dessa aula,
se inscrevam no nosso canal, curtam, né? Deixem aí um joinha, ativem o sininho da notificação. E também aproveitando, toda essa matéria, ela está disponível na nossa apostila, através da plataforma Hotmart. É uma apostila que está com preço acessível, que é para todos, né, que quiserem conseguirem comprar. Né? É uma apostila que serviu de aprovação no concurso para escrevente de alguns alunos do concurso de 2024 e do concurso de 2025. Então, assim, se você não pode adquirir, né, um curso preparatório extenso com videoaulas, né, que é bom também, né, mas ali acaba sendo de um custo mais elevado. Se você gosta de ler, né, a apostila, eu indico a nossa apostila aqui do Decifrando o TJSP. E é isso, gente. Muito obrigada. Continue na persistência. A persistência leva à aprovação. Eu tiro isso, falo isso por prova viva disso. Não desistam que uma hora a sua aprovação chegará. Tá bom? Um grande beijo e até mais!